Amém, queridos. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a esse Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Eu não sei como é que está exatamente a tua vida nesse sentido de adoração ao Senhor, mas o desejo que vem aos nossos corações é exatamente isso que o seu Francisco testemunhou agora no final, que toda a honra, que toda a glória, que todo louvor seja dado a Ele. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, Pai, de estarmos todos reunidos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome. Grande é o Senhor e digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor aqui nessa noite. Pai, fala conosco aqui, Senhor. Existe uma expectativa, Senhor, no coração dos Teus filhos, ó Deus, de receber, Senhor, algo do Senhor aqui nessa noite, Deus. Nos ensina, Senhor, a vivermos para a Tua glória. Senhor, aqui neste lugar o Senhor tem liberdade. Passeia, Senhor, em nosso meio e faz aquilo que o Senhor quiser fazer aqui, Pai, nesta noite. Queremos colocar já diante do Senhor também, Deus, sabe, os corações de todos aqueles que estão aflitos, amedrontados por causa das circunstâncias da vida. Colocamos, ó Pai, o pai da Lene, em nome de Jesus, o filho da Josélia, Wesley, diante do Senhor. E todos aqueles, ó Deus, que estão acometidos de alguma enfermidade. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, que o Senhor esteja visitando cada um deles, ó Pai, esquadriando esse corpo e derramando do Teu poder de cura, Senhor. Tu és o médico dos médicos, ó Pai, e nós como igreja nós oramos, ó Deus, por cura do Senhor na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Vai fortalecendo, Deus, vai suprindo todas as necessidades deles e de todos os familiares, ó Pai, e dentro de cada coração, que o Senhor traga a convicção de que somente o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Senhor, tenha misericórdia, Deus, da minha vida. Reconheço, Deus, a minha pequenez aqui nesse momento, Deus, e declaro, Pai, que eu preciso do Senhor 100%, Deus. Ah, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajude, e que Teu Espírito, Senhor, fale ao coração de cada um aqui nesse lugar, Senhor, como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo e qualquer tipo de mal, seja ele qual for, contra as nossas vidas, ó Deus. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Papai. Amém e amém, queridos. Amém. Bora, juntos, não me deixe só aqui, hein, por favor. Quando o Senhor colocou esse retiro dos homens no meu coração, eu confesso a vocês e confessei ao Senhor também que estava com muito medo, porque é um grande desafio. E a primeira coisa que eu entendi da parte do Senhor foi: filho, seja simples, porque eu sou simples. O lugar, quando eu chamei o seu Francisco e falei: Deus, o Senhor vai precisar tocar no coração do seu Francisco, o Senhor vai precisar tocar no coração da comissão, para que todos nós juntos tivéssemos o mesmo pensamento. E foi unânime, uma coisa simples, tudo, um lugar simples, alimentação simples, até por causa da questão financeira, mas nós sabíamos que Deus ia prover todas as coisas. Quando eu convidei um pastor de fora para trazer a palavra, e ele me agradeceu demais, mas ele não poderia nessa data, porque ele tinha um casamento, e ele falou assim, eu falei para ele assim, ó, a gente vai estar lá com mais ou menos 26, 28 homens, e ele falou uma coisa que muito me impactou. Ele falou assim: filho, Deus é contigo, porque levar essa quantidade de homens para aquele lugar, já é um milagre do Senhor. E aquilo mexeu comigo. E a palavra que Deus trouxe, a direção que Deus trouxe ao meu coração é adoração. Adorar e adorar ao Senhor. Leve esses homens para adorar e adorar ao Senhor. Compartilhei com o pastor Alexandre, com o pastor Marcos, que seria nós que estaríamos trazendo a mensagem. Deixei eles bem à vontade
e todas as palavras que veio, o Alexandre falando do propósito de Deus em nossas vidas. Por que que Deus nos criou? Com um único propósito, de adorar e glorificar o nome dEle. O pastor Marcos trouxe a palavra sobre o Espírito Santo, aquele que habita em nós, aquele que intercederia, o nosso melhor professor, o nosso conselheiro, nos guiando para o caminho, para a direção que é a cruz. E logo em seguida, no domingo pela manhã, o Senhor trouxe essa palavra sobre adorar ao Senhor. Nossa oração era para que todos os homens fossem impactados com a presença de Deus ao ponto de poder largar tudo que os impediam de glorificar e exaltar o nome do Senhor. O Senhor nos levou para aquele lugar. O Senhor fez chover na sexta e no sábado nós ficamos ali dentro da casa, conversando uns com os outros, louvando. E uma das coisas que mais nós ressaltamos, olha, deixa o celular de lado, deixa as coisas lá de fora, lá fora, e aproveitem esse momento na presença do Senhor. O Senhor nos trouxe para cá, para nos mostrar que é possível nos desprendermos dessas coisas, e apenas focar na presença de Deus e no propósito de Deus para a vida de cada homem. E eu queria trazer isso também hoje para as nossas vidas. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para um único propósito, para glorificá-lo, para engrandecê-lo, em todas as circunstâncias das nossas vidas, independente do que estamos passando. Na verdade, o Senhor nos separou para que a cada segundo do dia, nós elevássemos a nossa mente, o nosso coração, a nossa adoração a Ele. E naquele momento, o que mais nós enfatizamos foi exatamente isso. Aproveitem esse final de semana com o Senhor e somente o Senhor. João capítulo 4, versículo 23 vai dizer assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar e adorar ao Senhor, independente do dia, da hora, sempre adorar ao Senhor. Sempre elevar os nossos olhos, sempre levar a nossa mente, os nossos desejos, sentimentos ao Senhor. Adorar a Deus em espírito e em verdade, com todas as forças do nosso ser. Tudo em nós necessita glorificar o nome daquele que nos criou. Tudo em nós. O falar, o enxergar, o ouvir, o movimentar, o andar, o correr, o trabalhar, o estudar, tudo necessita glorificar e engrandecer o nome de Deus. A referência de adorar a Deus em espírito tem duas possíveis implicações. Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso ser, sinceramente e profundamente. Tudo em nós louve ao Senhor. Nós devemos também adorar a Deus no poder sobre a direção do Espírito Santo. A referência de adorar a Deus em verdade também tem duas implicações possíveis. Nós devemos adorar a Deus verdadeiramente. E adorar a Deus verdadeiramente não tem a ver com o falar, mas tem a ver com aqui, dentro de nós. Adorar a Deus verdadeiramente passa pelas emoções, pelas vontades, pelos desejos, sinceramente, com sinceridade e com integridade. Nós devemos adorar a Deus de acordo com a verdade que está na palavra de Deus, não a minha verdade ou aquilo que eu acho que é verdade, mas a verdade que o Senhor deixou para nós como um manual
de vida. Não existe, e foi isso que nós falamos, estava chovendo, mas os pássaros cantavam naquele lugar, as rãs cantavam, ou os sapos cantavam naquele lugar. Chovia e parecia que cada vez que chovia mais, aquilo ficava mais belo, verde. Mas não existe nada mais belo, não existe nada mais bonito, não existe nada mais valioso. Para aqueles que estão em Cristo, não existe nada mais valioso do que o nosso Deus. Pense, você já pensou em algo mais belo que você já contemplou nessa vida? Você já pensou em algo mais poderoso que você já contemplou nessa vida? Pois eu quero te dizer que não existe mais nada mais belo do que o nosso Deus, que não existe nada mais poderoso do que o nosso Deus. Deus é luz e nele não há nenhuma trevas. Deus é santo, é amor, é misericordioso, mas também é fogo consumidor. Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, lá no versículo 33, 36, ele vai dizer assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém, queridos? É isso que precisa reger a nossa vida, o nosso coração. É isso que precisa incendiar o nosso coração. É isso que nós precisamos a todo momento clamar, orar ao Senhor e pedir: Senhor, renova esse amor no meu coração por Ti. Senhor, ajuda para que os meus olhos sejam atraídos somente para aquilo que é eterno, somente para as coisas do Senhor. Nada nessa vida é mais importante do que viver para a glória de Deus. Nada, nada. O pensar, o falar, o ouvir, o fazer, o tempo precisa, o nosso tempo, que é dele, precisa ser tudo para ele, direcionado para ele, intencionalmente para ele. Tudo precisa ser para ele. Desde o abrir dos olhos pela manhã até o se deitar e fechar dos olhos, tudo precisa ser para ele. Deus, e somente Deus, é supremo e precisa ser supremo nas nossas vidas. É digno de ser adorado, somente Ele é digno de ser adorado, não mais coisas, nem pessoas, somente Ele é digno de ser adorado. O Deus sobre qual você, o Deus sobre qual eu, Ele permite que a gente incline a nossa face a Ele, e se estende a fins invisíveis e insondáveis, porque o trabalhar de Deus, muitas das vezes, nós não conseguimos ver, mas nós sabemos que Ele está a nosso favor. O braço forte do Senhor está sobre nós, louvado seja o nome do Senhor por isso. John Piper, ele colocou dessa maneira: quanto mais para cima você for nos pensamentos revelados de Deus, mais claro você enxergará o alvo de Deus ao criar o mundo e ao criar você, como demonstrando o valor de sua própria glória. Piper acrescenta ainda: este alvo nada mais é que a infinita e sempre crescente alegria do seu povo nessa glória. O povo de Deus, ele é alegre,
segundo Piper, segundo as Escrituras também. O povo de Deus que descobre através do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, essas verdades, se torna pessoas felizes, plenamente felizes, mesmo passando por desertos, mesmo passando por grandes perdas. Existe uma felicidade dentro de nós, que não vem de nós, que não vem desse mundo, mas vem daquele que nos criou, aquele que nos sustenta. E é por isso que é possível passar pelo deserto, é possível passar pela cova dos leões, é possível passar por uma fornalha, porque é Ele, e sobre todas as coisas nele, é Ele que nos sustenta. Chamamos esse tal gozo de adoração, chamamos esse tal gozo de adoração, essa tal alegria de adoração, quando tal adoração for atribuição de máximo valor a alguma pessoa ou coisa que não seja o único Deus trino do universo, isso se torna idolatria. Qualquer coisa, qualquer pessoa que você colocar entre você e Deus, se torna pecado, idolatria. A raiz da adoração cristã, portanto, é reconhecer através da iluminação do Espírito Santo, reconhecer, submeter-se e ter prazer na supremacia da glória de Deus em todas as coisas, não somente em algumas coisas. 1 Timóteo capítulo 4:4 nos diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Ação de graças. A adoração, quando vista dessa forma, é maior e mais abrangente do que apenas cantar alguns hinos no culto da igreja, 2 vezes por semana. É modo de vida daqueles que estão apaixonados e encantados pela glória de Deus. A pergunta que eu faço nessa noite é: você está apaixonado por Jesus? A cada dia, o Sr. Francisco falou uma coisa interessante: nós fomos 3 vezes para o mesmo lugar, mas as 3 vezes para o mesmo lugar, Deus se manifestou de formas diferentes. Todos os dias, Deus se manifesta de forma diferente, porque Deus é infinito, o seu poder é infinito. Você está encantado? A pessoa de Deus, ela te encanta. A pessoa de Deus, ela te traz prazer, te traz alegria. Talvez você diga não. Talvez você seja sincero nessa noite: Senhor, eu estou precisando. Peça a Ele, peça. Eu tenho certeza que Ele vai te dar, porque isso está no coração dEle. Tiago escreve isso: vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Peça aquilo que está no coração de Deus, peça aquilo que está na palavra e você vai receber, creia nisso. Agora, o que não dá é para sair da sua casa para um ambiente como esse, pesado, afadigado, quase que obrigado, amedrontado: se eu não for, Deus vai me castigar. Essa não é uma verdadeira adoração. Mas ainda bem que você veio, ainda bem que você está aqui, ainda bem que você está vivo, porque a esperança de mudança na minha vida e na sua vida também. Adoramos a Deus quando, ao compartilhar das suas boas dádivas, algo acontece nos recônditos mais profundos da nossa alma, proibindo que a glória termine no dom em si mesmo, ou em nosso prazer, mas corra mais fundo para o propósito maior, que é Ele, não nós, mas Ele,
precisa ser adorado. Tudo em nós, desde o fio do cabelo, a ponta dos nossos pés, necessita adorar o Senhor. Os pensamentos, desejos, prazeres, precisam apontar para a majestade de quem Deus é. Quando isso não acontece, somos visitados por frustrações, decepções, inquietações, porque colocamos coisas no lugar de adoração a esse Deus maravilhoso. Substituímos a adoração a Deus por adoração às coisas. Agora, o que é que tem nos atrapalhado de vivermos intensamente essa adoração? O que é que tem atrapalhado o seu relacionamento e o meu relacionamento? É uma pergunta que fiz num relacionamento pessoal com Deus. É bem possível que hoje os olhos de alguns estejam sendo atraídos por coisas que não são eternas, coisas que o Senhor nunca desejou para você e nem para mim. Estamos ficando muito mais preocupados, talvez, em conquistar coisas do que propriamente carregar a cruz. Lucas 9, 23, Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós perdemos o desejo pela cruz, aumentaremos o desejo por coisas corruptíveis. E os autores da Bíblia chamam isso de correr atrás do vento, correr atrás do nada. Quem escolhe correr atrás do vento, um dia vai colher tempestade, tormentas. Oséias capítulo 8, versículo 7 vai dizer assim: porque semeiam ventos e cegarão tormenta, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Aqueles que vivem, ou que pelo menos deixam o Senhor de lado, para viver os seus próprios desejos, os seus próprios interesses, vão acabar um dia se afadigando, se já não estão afadigados, cansados. Salomão, falei isso no retiro, Salomão em Eclesiastes, vai dizer que tudo que é debaixo do sol é vaidade, é correr atrás do vento, pois ele mesmo provou tudo que esse mundo poderia dar a um homem. Salomão chega ao ponto de dizer que tudo aquilo que os olhos dele contemplaram, ele comprou, de tão poderoso que ele era. Salomão diz que se tivesse um cantor famoso, ele contrataria para as suas festas. Diz que teve servos, servas, diz que teve muitas mulheres, que provou de vinho, fez uma plantação no quintal da sua casa, teve seus hobbies, ou seja, Salomão teve tudo que o coração de uma pessoa deseja nesse mundo, mas ele descobre no final da sua vida, que tudo isso é vaidade, e todo o trabalho dele para conquistar essas coisas, trouxe cansaço e fadiga para ele. Salomão diz que tudo isso que ele vivenciou, embora o pai dele Davi tivesse aconselhado ele, e ele não deu ouvidos, foi correr atrás do vento, foi perder tempo, e no final da vida ele descobre que uma coisa só importa: buscar o Senhor e viver para a sua glória. Ele vai dizer no finalzinho de Eclesiastes: lembra-te do Senhor no tempo da tua mocidade. Falamos isso também, mocidade tem a ver com idade, mas não somente idade. Mocidade tem a ver com vigor, com força. O que Salomão está querendo dizer é o seguinte: independente da idade, se você tem vigor, se você tem força, busque ao Senhor.
use todas as tuas forças, use todo o teu intelecto, todo o teu vigor, para glorificar e exaltar e para viver para esse Deus, intensamente para Ele. Porque é claro que um carro novo é bom, uma casa nova é bom, claro que é, e não é proibido ter. A grande questão é que quando o nosso coração, ele é atraído para essas coisas, quando colocamos essas coisas no lugar que não são dessas coisas, no lugar de Deus, quando os nossos olhos começam a brilhar muito mais por essas coisas do que propriamente pela pessoa de Deus, os nossos olhos já não brilham mais pela pessoa de Deus. O nosso coração, que precisa palpar, pulsar para Ele, de adoração a Ele, já não adora mais a Ele. Os pensamentos já não são mais dele. Os sentimentos e os desejos já não são mais para Ele, são para outras coisas. Jeremias capítulo 9, 23, 24 vai dizer assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo, justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. A tua inteligência, a tua capacidade, não vem de você, nem do teu pai, nem da tua avó, querido. Ela vem do Senhor. E isso precisa glorificar a Deus. O teu trabalho, o teu estudo, a tua profissão precisa apontar diretamente para Ele. E todos aqueles que estão em sua volta perceberão a glória e o poder de Deus através da sua profissão e da sua vida. Aqui Deus diz que a fonte de nossa alegria e da nossa noção do que mais importante nessa vida é o Senhor. Não são as posses, não é quem você é, mas é Ele. Ao orar ao Pai, Jesus pôde dizer: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Senhor nos chamou com um propósito, para que através da nossa vida, as pessoas conheçam quem é o Senhor, quem é o Rei da Glória, querido. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em todo o tempo. O fato de conhecermos o próprio Deus é demonstrado ainda pela percepção de que a riqueza da vida cristã envolve, não tem como sair disso, um relacionamento pessoal com Ele. Se você não tem tido um relacionamento pessoal com Ele, então você não pode sair hoje daqui sem suplicar, sem implorar ao Senhor para que Ele te leve para esse relacionamento, para que Ele te conduza a esse relacionamento. Entoamos os seus louvores e temos a consciência de que Ele pessoalmente habita no meio de nós e dentro de nós, através do Espírito Santo, para não só nos abençoar, mas abençoar aqueles que estão ao nosso redor. João capítulo 14, versículo 23, Jesus vai dizer assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Amor tem a ver com relacionamento, e relacionamento pessoal. O amor tem a ver com querer estar mais próximo possível da pessoa. O amor tem a ver em descobrir, em desfrutar, em estar, em contemplar, em estar sentado com essa pessoa. A voz dessa pessoa é agradável, o ensinamento dessa pessoa é agradável, tudo nela é agradável.
A presença dessa pessoa, ela nos atrai quando nós amamos essa pessoa. E o Senhor a todo momento deu demonstração desse amor por nós. E se a cruz do Calvário não nos constranger, se o sacrifício de Cristo e o amor de Deus por nós não nos constranger, alguma coisa está faltando. E que nessa noite nós temos a oportunidade de clamar ao Espírito Santo. Me ensina, porque eu quero, não consigo, mas eu quero. Pode-se dizer que esse relacionamento pessoal com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é a maior de todas as bênçãos da minha vida e da tua vida. Não existe, queridos, nada mais importante, nada mais valioso do que estar na presença de Deus. Porque na presença de Deus há cura. Na presença de Deus há consolo. Na presença de Deus há proteção. O que é que você precisa nessa noite? Na presença de Deus você encontra. Vou repetir, o que é que você necessita? O que é que você precisa nessa noite? Na presença de Deus você encontra isso. Você está com fome? Na presença de Deus você vai ser alimentado. Você está com sede? Na presença de Deus você vai ser saciado. Mas é na presença, o que é que você precisa? Você precisa adquirir algo. Peça ao Senhor, que se for da vontade dEle, Ele não vai negar para você. Se você for fazer bom uso disso, se a tua petição, se o teu coração está totalmente antenado com Ele, Ele não vai negar, Ele vai te dar, porque você vai fazer bom uso, seja o que for. Miqueias 7,18 vai dizer assim: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoa todos os pecados, e não mais relembra da transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permanece irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. Não importa, querido, o que você fez lá atrás, se tem algo do passado que ainda insiste em te machucar, se tem algo que você fez lá atrás, que tem sido ainda um peso, essa noite, não saia daqui hoje, sem pedir perdão ao Senhor, e sabendo, tendo a convicção que Ele te perdoou, e saia daqui, sem esse peso mais, saia daqui hoje desejoso em adorar e viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo em Filipenses, vai nos mostrar algumas evidências de uma pessoa que aprendeu a adorar ao Senhor em todas as coisas. Uma pessoa que aprendeu, não nasceu sabendo, não aconteceu no estalar de dedos, mas ele aprendeu. O Espírito Santo foi ensinando para ele, à medida que ele viveu passando por dificuldades, e ele aprendeu a adorar o Senhor em todas as coisas, e procurou, através do seu testemunho, incendiar várias comunidades, várias igrejas cristãs, mas uma delas foi a igreja lá em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9, olha que lindo isso. Filipenses 4, 4, 9 vai dizer assim: alegrai-vos, Paulo escrevendo aos Filipenses, a igreja de Filipe, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos de vez em quando? Alegrai-vos um dia sim e um dia não? Alegrai-vos só quando eu estou feliz? Alegrai-vos sempre no Senhor. E olha que quem está falando tem autoridade, não sou eu, é o apóstolo Paulo, tem autoridade para falar. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, não esqueçam, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está
o Senhor. Não ande ansioso de coisa alguma, em tudo. É de vez em quando, é às vezes, é um dia sim, um não. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, mas não só o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Essas coisas que glorificam e agradam a Deus, que precisam urgentemente ocupar o meu coração. Eu não sei o seu, mas o meu coração. Ocupe o vosso coração, o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que lindo esse texto, queridos. Alegrar-se é um sentimento que está enraizado aqui dentro, e que não vem das circunstâncias, e que não vem de ninguém. Alegrai-vos tem a ver com o Espírito que habita em você. Ninguém pode arrancar isso de você. Alegrai-vos é o sentimento de alegria. Salmo 19:9 vai dizer assim: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Alegrai-vos, sempre, todo o tempo, constantemente, não oscila. Alegrai-vos. No versículo 5, moderação conhecida, que a tua moderação seja conhecida, que o teu testemunho seja conhecido diante dos homens, de alguém que passou o que passou, mas sabe que a experiência com o Senhor traz amadurecimento, perseverança, resiliência, traz relacionamento pessoal com Deus, e junto traz essa alegria de viver para o Senhor, que é o único propósito na qual o Senhor nos criou. Propósito de se viver essa vida eterna, que é para o louvor da sua glória. Quando encontramos pessoas assim, dentro de uma comunidade, a glória de Deus ela é compartilhada. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: olhem para mim, e vejam tudo o que eu estou vivendo, mas eu sou feliz, porque eu tenho o Senhor, e que a nossa moderação seja conhecida diante dos homens. Um coração moderado, paciente, e é uma escola, querido. Talvez você esteja na mesma posição que eu não atingi ainda esse patamar, mas como eu desejo atingir, como eu estou em busca de atingir. Só que eu sei que muitas das vezes, para eu atingir esse patamar, eu vou ter que passar por situações constrangedoras, pessoas que não gostam de mim, de você, pessoas que falam mal por trás de mim e de você, mas qual é a reação? Moderação, paciente, entrega tudo para o Senhor em adoração a Ele. Uma vez que o Senhor está próximo, como Ele diz, perto está o Senhor. Uma vez que o Senhor está próximo, a comunidade aprenderá a ter paciência uns com os outros. A fé, na plenitude do poder divino, encontra a expressão na bondade salvífica, como o resultado terreno de um bem escatológico. Tudo isso porque perto está o Senhor de nós. Tudo isso é possível porque o Senhor está perto. Versículo 6: não se preocupem
o Senhor está cuidando de tudo. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus petições, orações e súplica. Mas não é só com oração, petições e súplica, mas com ações de graça. Você sabe o que é ações de graça? É que independente da situação, o teu coração é grato por tudo aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te dar, mas o teu coração e o meu coração é grato por tudo aquilo que Ele é, pela pessoa de Deus que Ele é, porque se Ele der para mim e para você, Ele vai continuar sendo Deus, mas também se Ele não der, Ele continuará sendo Deus. Então quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós suplicamos com ação de graça, o resultado pouco importa. O que importa é que o nosso coração está totalmente antenado a Ele, ao propósito dEle, em saber que eu sou amado por Ele, e nenhuma coisa foge do controle dEle. As mãos, os olhos dele estão sobre mim, está sobre você. Então quando ele fala, olha, em tudo, querido, tudo, ore, peça a Ele, suplique, grato a esse Deus maravilhoso. Agradecimento que vem da raiz do coração de um verdadeiro adorador, mesmo sem ele ter força de adorar em determinadas situações. E quando faltam as forças, sabe o que acontece? O Espírito Santo, Ele intercede diretamente ao Pai. Está entendendo? Nós somos amados, nós somos diferentes. Lembrando que quem escreve esse texto é alguém que sofreu açoites, apedrejamento, prisões, assaltos, naufrágios, traição, fome, frio, noite sem dormir, exposição ao perigo. Paulo escreveu em 2 Coríntios 11:25 que sofreu 3 açoites, um apedrejamento, 3 naufrágios, e passou uma noite e um dia no abismo. E ele chega na conclusão da vida, que ele é alegre no Senhor diante de todas as coisas, porque diante de todas as coisas, perto estava o Senhor. Adore ao Senhor. Saia daqui hoje vibrando por essa graça, por esse poder, por esse amor de Deus. Às vezes a impressão que dá é que estamos diante de um homem qualquer, de uma pessoa qualquer, que nós somos escolhidos como somos escolhidos numa grande empresa. Não, queridos, o Deus Criador de tudo, do universo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, o nosso general de guerra, é esse Deus que escolheu habitar dentro de nós. Agora imagine quando você abre a sua boca em nome de Jesus, o que acontece, se você tiver essa convicção. Agora imagine quando você estende a tua mão para abençoar alguém, o que pode acontecer. Creia, querido, você não é qualquer um, você não é obra do acaso, você é filho de Deus, e não é qualquer Deus, é o único Deus, o Todo-Poderoso. Quando adoramos o Senhor, como Ele quer ser adorado, nosso coração e a nossa mente é blindada. Põe o versículo 7 de Filipenses para mim, por favor, Fabi, de novo, só para terminar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Essa palavra guardar tem a ver com blindar, tem a ver com uma fortaleza intransponível, porque não é guardada por homens, não é guardada por exército composto por homens, é guardada por Deus. Quando nós adoramos a Deus como Ele quer ser adorado, a paz de Deus, não é a minha paz nem a paz do mundo, é a paz de Deus,
que excede todo entendimento, nós não vamos conseguir entender isso, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Isso significa, querido, que a seta vai vir, mas ela não vai penetrar no coração daqueles que adoram a Deus como Deus quer ser adorado. A vontade de pecar vai vir, mas não encontrará lugar no nosso coração. A tristeza vem, mas é facilmente combatida com a alegria de um coração que escolheu adorar ao Senhor. A tribulação, a inquietação, o desespero, o medo vem, é verdade, mas é dissipado pela paz que excede todo entendimento humano. O nosso Deus é belo, o nosso Deus é lindo, e não por aquilo que Ele pode dar, mas Ele é belo, porque Ele é Deus. Tudo que Ele criou é belo, é bom, mas mais bonito e mais belo do que tudo que Ele criou, é o Criador. É Ele, e por Ele ser tão belo. Mulheres, quando vocês passam no shopping, e vocês veem algo na vitrine belo, seus olhos não são atraídos? Homens, quando vocês passam numa concessionária, esses dias eu parei, falei até para o pastor, estava com o menino que trabalha comigo, parei na frente de uma revendedora de carro, e tinha lá 4 carros na frente para vender. Tinha um que era importado, que era monstro aquele carro. Eu perguntei para ele assim, se Deus viesse aqui hoje e perguntasse para você qual é o carro que você queria, qual é o que você queria? Qual foi? Aquele, o mais belo. Os nossos olhos são atraídos por aquilo que é belo, mas existe algo mais belo do que tudo nessa vida, que é a pessoa de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pessoal do louvor, se tiver aquele último cântico, por favor. O Espírito do Senhor habita em mim, habita em você. Ele nos consola, é o nosso melhor professor, meu guia, nosso conselheiro, é o nosso tudo. O Sérgio colocou um vídeo na nossa célula, e o vídeo era de um pastor, e esse pastor foi visitar uma ovelha dele, e chegou lá na casa dessa ovelha. O pastor descobriu que o irmão João não tinha sapato para ir para a igreja, e o pastor perguntou, por que você não vai para a igreja? Ele falou assim, eu não vou para a igreja porque eu não tenho sapato, já fui algumas vezes descalço. E aí Deus falou para esse pastor tirar o sapato e dar para o João, e o pastor perguntou para o irmão João, você é feliz? Uma casa simples. E o irmão João respondeu assim, pastor, eu nunca comi uma pizza, possivelmente não tinha condições, nunca comi uma pizza, mas eu já comi o pão da vida. Pastor, eu nunca tomei um refrigerante, ele falou a marca, não vou fazer propaganda aqui, eu nunca tomei um refrigerante, mas eu já bebi a água da vida. Pastor, eu nunca calcei um sapato de marca, porque eu nunca tive dinheiro para essas coisas. Eu nunca vesti uma roupa de bacana, porque eu nunca tive dinheiro para essas coisas. Mas as minhas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro. Pastor, nós não temos quase nada nessa casa, mas Jesus mora aqui com a gente. Perto está o Senhor. Pastor, desde quando nós aceitamos Jesus, a nossa casa é a mais feliz do mundo, porque Jesus transformou a nossa vida, e essa alegria inundou o nosso coração. Saia daqui hoje
desfrutando dessa alegria, do poder de Deus sobre você. Você pode ser a pessoa mais rejeitada desse mundo, mas entenda que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, deu a maior prova de amor pela tua vida. Você é amado, é amada do Senhor. Continue clamando, suplicando pela tua família. Continue clamando, suplicando pelas coisas que estão no teu coração, mas seja grato ao Senhor, porque hoje não é o fim, talvez para alguns é o recomeço. A obra que o Senhor está fazendo nesta noite, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, da tua esposa, você não consegue ver agora, porque o agir de Deus é dentro, para depois passar para fora. Apenas creia e seja grato a Ele, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A impressão que muitas vezes nós não temos nada, mas a verdade é que nós temos tudo, porque nós temos a coisa, nós temos o ser mais precioso, mais bondoso, maravilhoso dessa terra. Eu queria convidar você a se levantar. Você já cantou essa música hoje, esse louvor hoje, mas eu tenho certeza que agora vai ser diferente, porque todo o teu ser louve ao Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Fundo do teu coração, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. aleluia. Pra te exaltar com todo o meu amor, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti com meu viver, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Oh Deus, A glória, a glória, a força, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
Só a igreja agora, em uma só voz. A honra. Só a igreja, vamos. Bem alto para o Senhor. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez só. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver
perto está o Senhor. Saia daqui hoje e não perca, não permita que nada tire isso de você, que você viveu aqui nessa noite. Separe um tempo a sós com Deus, separe um tempo de oração com Ele, e desfrute da alegria da presença do Senhor. Durante toda essa semana, ore ao Senhor e peça a Ele: Senhor, me ajude a separar um tempo, essa presença valiosa, porque eu desejo, eu quero. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esta noite. Tu és digno de ser louvado, Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence somente ao Senhor. Todo o nosso ser louva ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos ao Senhor pela tua maravilhosa graça. Somos gratos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Sabemos que diante de tantas situações que passamos, foi o Senhor que nos sustentou, foi o Senhor que nos manteve de pé, foi o Senhor que nos motivou a continuar a caminhar. Por isso somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Receba a adoração da tua igreja, porque reconhecemos que não somos capazes. Tudo é graça. Toda boa dádiva vem do Senhor. Nos ajuda, Pai, juntos a continuarmos no propósito. Guarda a nossa volta para casa agora, em nome de Jesus. Guarda a nossa volta para casa. Eu tenho 4 minutinhos, 3. Quero ler, fique em pé, pode ficar daqui, você vai para casa. Eu quero ler 3 promessas de Deus para a igreja. 3 palavras que Deus deu para a igreja já faz tempo, e isso vai se cumprir. Eu curarei a infidelidade deles e os amarei de todo o meu coração. Está em Oséias. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano aprofundará suas raízes. Seus brotos crescerão, novos convertidos. Seu esplendor será como da oliveira. Sua fragrância, o perfume de Cristo, Wagner. A vida de um adorador. Sua fragrância será como da oliveira, sua fragrância será como a do cedro do Líbano. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Cadê Scarlett? Voltou. Os que habitavam a sua sombra voltarão. Há mais que vai voltar, há muito mais. Voltarão. Reviverão como o trigo. Florescerão como a videira. E a fama de Israel, que na verdade é a glória do Senhor, será como a do vinho do Líbano. Outro texto para você, igreja. Entender que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Vai fazer isso na igreja. Diz assim o Senhor aqui nesse texto para a igreja. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhes enviando o trigo, o vinho novo, o azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Mais além, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Espiritualmente, a igreja do Senhor. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. O peregrino, o devastador, o devorador, o cortador. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E para encerrar, vou ler um versículo que foi lido nesta manhã. Eu guardo esses textos com muito carinho, porque em muita tribulação o Senhor me concedeu esses textos aqui. E não era só para mim, era para a igreja também. Uma palavra para a igreja, terminando esse texto de Isaías 54, que eu li para a igreja esta manhã, para a liderança que estava aqui.
Diz assim o texto: alargue o lugar de sua tenda, igreja. Alargue, se prepare, estende bem as cortinas de sua tenda, não impeça, não deixa que nada que impeça fique de pé. Remova tudo, igreja, da sua vida que impede isso. Estica as suas cordas e firma as suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e eu digo com toda a convicção, assim diz o Senhor. Amém. Deus abençoe.